todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou Marta, sou terapeuta de medicina alternativa e venho aderir a fazer esta live com um ser muito especial para mim, que me ajudou imenso a entrar neste mundo da espiritualidade. O objetivo desta live hoje é conectar-nos com o nosso autoconhecimento. É um percurso da nossa autodescoberta que envolve uma observação e compreensão de nós próprios a nível emocional, psicológico e espiritual, e levando-nos assim ao nosso crescimento pessoal, criando a vida que nós tanto desejamos. O meu convidado é um ser maravilhoso que surgiu na minha vida quando eu queria mais respostas e andava meio desconectada com a minha identidade. Sentia-me bem, muito perdida devido à minha história de vida, não é? E então, com ele, através do autoconhecimento, eu consegui perceber qual seria a minha missão nesta vida terrena. E eu conheci o meu convidado através da comunidade Escola para a Vida e tenho o prazer enorme de convidar o Sr. Igor Oliveira. Vou convidar-te, Igor. Igor, consegues? Este Instagram tem destas coisas. Ora, antes de mais nada, bem-vindo a toda a gente. Tenho o prazer de convidar o Igor. Já te convidei, Igor. Não consegues? Vê lá. Este Instagram. Tenho estado a aceitar, Igor. Ok. Enquanto a gente aguarda, muito bem-vindos a todos. Quero referir que quem tiver alguma questão ou alguma dúvida é só colocar. Vão conhecer um grande ser maravilhoso que não se vão arrepender, com toda a certeza. Tenho estado a aceitar, Igor. Está difícil. Não estou a conseguir, Igor. Vê lá se consegues agora. Ok. Tudo bem.
Ora, acontece sempre destes imprevistos. A ver se agora vamos. E agora eu não desisto. Agora fomos! É, Vamos! agora sim! O que Olha que aí, aconteceu, gente? eu Quem não sabe faz ao te vivo, vejo. né, Martinha? Eu não te vejo. Pronto, é porque não tenho que te ver. Não tá me vendo? Não, mas não faz mal. A Não gente faz na acredito. mesma. Não faz mal. Não, pera aí, deixa eu entrar e sair de novo então, pra ver. Última tentativa, senão a gente mantém assim, pode ser? Pode ser, por mim está ótimo. Já volto. Bom dia, bom dia. Ai, boa tarde a todos. Aos que estão a entrar, Glorinha, Inês, Ana. ah, vamos ver. Temos sempre estes imprevistos. Vai ser ótimo. Quando há estes imprevistos, é ótimo. Agora foi? Continua a não ver-te, não faz mal. Ai, Mar... É porque não tem que ser. Pronto. Aí em casa todos nos veem. Isso, pergunta pro povo. Vocês estão vendo aí a gente, gente? Estão me vendo ou só ouvindo minha voz? Ai, que Ninguém se coisa, hein? esconde. É exatamente o que você falou. Quando dá essas coisas é porque significa que vai ser bom, né? Vai ser. Estou a Então, ver os dois. O pessoal tá vendo. pronto, ótimo. Olha, Igor, então, olha, apresenta-te um pouco. Já mais ou menos falei, mas quem és tu? Você já falou um pouquinho de mim? Sim, que te conheci na comunidade Escola para a Vida, mas depois a gente fala um bocadinho mais à frente. Mas apresenta-te quem és, para quem não te Ai, conhece, conta um bocadinho de ti. tá, vou falar bem rapidinho, tá bom? Acabei de chegar. Meu nome é Igor Oliveira, para quem não me conhece, e eu tenho um sonho de ser parte construinte, parte participante de um mundo com mais amor, com mais sorriso, com mais abraços, onde os seres humanos se enxerguem como partes de um único quebra-cabeça, onde o bem que eu faço a um, eu faço ao outro, onde o mal que eu faço a um, eu faço ao outro, que não seja mais sobre clientes, que seja sobre vidas, que não seja sobre a pirâmide de Maslow, né, das necessidades básicas, mas seja a pirâmide de Maslow, né, de elevados, que a gente possa construir um mundo com emoções mais elevadas, pensamentos mais elevados e, consequentemente, a gente possa se unir para construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? E ela vale a pena ser vivida, mas quanto mais a gente se entregar para construir um mundo com mais união, né? Com mais reconhecimento, com mais pertencimento, com mais empatia, melhor. E desde cedo eu me conectei com o meu propósito nessa existência, que é conectar seres humanos às suas vidas através do autoconhecimento e com isso eu fazer uma existência mais próspera, abundante em todos os aspectos. E tudo que eu venho fazendo nos últimos anos é para honrar esse sonho e esse propósito. Então, hoje eu sou administrador de formação, sou neurocoach, coach espiritual, coach ontológico sistêmico pela metodologia Ikigai, sou terapeuta de barra de axis, de Theta Healing, terapeuta quântico, terapeuta energético, numerólogo cabalístico. Tenho uma própria metodologia de terapia chamada terapia do autoconhecimento, onde a gente enxerga o ser por múltiplas facetas e aí a gente se conecta com os nossos talentos, com os nossos pontos fortes para clarear o nosso propósito de vida e manifestá-lo, né? Traduzi-lo dentro de planejamento, de micropassos, de rotinas. Sou também professor de meditação
E tem uma escola para a vida, né? Lidero Escola para a Vida, que é essa escola que vive o autoconhecimento de forma leve, divertida, através do poder dos micro-hábitos e da comunidade. Autoconhecimento para resultados, né? Então não adianta só a gente se conhecer se a gente não faz acontecer. E a gente está nessa missão aí, né? De fazer um mundo melhor a partir da prática, do dia a dia, do micro, se autoconhecendo e colocando em prática. Então, basicamente, é isso que eu faço. Sou treinador organizacional também, sou tio, sou primo, sou irmão, sou filho, Como se diz aqui em Portugal, és o homem dos sete ofícios. sou homem do quê? Dos sete ofícios. És um bocadinho de Um tudo. pouquinho de tudo. Eu gosto de ir, né? De ir além das fronteiras para depois a gente sintetizar e ir na essência. Então é isso que eu venho fazendo assim com muito carinho, com muito amor. Estudando física quântica, estudando terapias energéticas, estudando constelação familiar, estudando de tudo um pouco, Pathwork, juntando na essência, né, Martinha? Que é o que realmente importa, né? A essência que nos dá sustento. E é mais ou menos isso, amada. É. Olha, e então e agora para quem nos está a ver que não sabe muito bem o que é o autoconhecimento, como é que tu defines isso? Porque é que ele é tão importante nas nossas vidas? Sim. Posso te fazer um pedido antes? Eu tô te Sim, vendo aqui só do nariz para cima. Se você conseguir levantar. Isso, maravilhosa! Esse rosto lindo! tá Olha bom. só, toda Eu linda com não te esses brincos vejo, maravilhosos. portanto é meio estranho. É o quê? Eu não te vejo, por isso está assim meio estranho. Estou a olhar para a minha cara só. Mas acho que o pessoal tá vendo nós dois, eu tô vendo nós dois aqui, e aí Ah, quando eu pronto, junto elas diminui um pouquinho, né? Aí eu tava vendo tá só o seu bom, nariz. Mas a gente tá vai com o que a bom. gente tem, tia. Se a vida dá limão pra gente, a gente faz uma limonada, não é isso? É isso mesmo. Então, Martinha, respondendo a sua pergunta, o que é autoconhecimento, né? Se conhecimento é poder, autoconhecimento é superpoder, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade vos libertarás, conquistarás o mundo, né? Eu acredito que minha vida tem me ensinado que tanto no micro quanto no macro, que o macro é uma expressão do micro e o micro é uma extensão, né, do macro. E nós somos deuses em ação, né? Nós somos o próprio Deus, a própria fonte fluindo através de nós. E todas as chaves estão dentro da gente para abrir todas as portas. Então, antes da gente ir para fora, é muito mais certeiro, é muito mais congruente, é muito mais consciente a gente ir para dentro e aí encontrar as nossas respostas para que a gente possa ir para fora. Então, autoconhecimento de forma bem simples, bem prática, é a gente olhar para dentro. A gente se autoconhecer, saber quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, construir crenças que fortalecem a nossa vida, a gente poder entender os nossos pensamentos, entender as nossas emoções, entender os nossos talentos, entender os nossos pontos fortes, entender as nossas predisposições genéticas, astrais, né, numerológicas e por aí vai e poder É utilizar mesmo. as que a gente tem hoje, né, para olhar um pouquinho para dentro, para que a gente possa ir para fora com mais poder, com mais consciência, com mais congruência, e daí criar um mundo muito mais congruente, muito mais consciente. Porque nós somos a mudança que tanto intencionamos viver no mundo, nós somos os Messias, nós somos os Budas, nós somos quem vai realmente transformar o mundo a cada ato, a cada microação, a cada açãozinha que você acorda e que você faz, que está congruente com a sua verdade, que está congruente com o mundo que você intenciona. E isso só acontece se você se conhece, né? Então, basicamente, é mais ou menos isso que eu acredito. E você me conta um pouquinho mais o que você acredita que é o conhecimento? A mim, olha, foi através dele que eu descobri a minha essência, não é? Pronto, e aprendi também a entender que as nossas escolhas, que por vezes possam ser boas ou as menos boas, principalmente as menos boas, que sirvam de uma aprendizagem para nós e que tentar sempre olhar ou tentar observar o outro lado também. Eu penso muito que
através do autoconhecimento, eu consegui perceber que uma pessoa que nos, por exemplo, irrita, não é? Por algum motivo. E eu hoje entendo que aquela pessoa está-me a querer ensinar algo. Em vez de entrar logo no julgamento, que chata, está-me a irritar. Não. Tentar perceber o porquê que ela está a ter aquela atitude para comigo e então tirar algo de positivo daí, aprender com essa reação da outra pessoa, porque eu hoje penso que o reflexo do outro é o nosso e tem sido através do autoconhecimento que tenho aprendido muita coisa. Também a criação de micro-hábitos, não é? Criar um objetivo, dentro do objetivo criar uma meta que seja pequena e dentro da meta criar um micro-hábito que seja pequenino, mas que seja diário, que seja mesmo um hábito diário nas nossas vidas. Eu tenho a dizer que eu, antes de conhecer a Escola para a Vida, eu era uma pessoa que não bebia água, apenas bebia água à refeição. E com os micro-hábitos, eu hoje chego a beber quase 2 litros de água por dia. Portanto, sim. E é muito bom conhecermos e nós imaginarmos que temos capacidades para muitas coisas e não fazemos ideia, porque as nossas crenças, os nossos traumas que nos fazem bloquear, pronto, termos esse conhecimento e saber olhar mais para dentro, as coisas vão fluindo, não vamos procurando respostas imediatas porque elas vão aparecendo. É só estarmos atentos aos sinais e rodear de gente maravilhosa. Também é muito bom. Alegrias, que lindo, que delícia. É isso, Martinha. Gostei muito quando você trouxe sobre enxergar o externo como uma ferramenta para enxergar o interno, né? Eu acredito que o autoconhecimento, se a gente puder sintetizar isso, né? Perceber que a vida é uma grande brincadeira de auto se conhecer, né? De autoconhecer-se. Tá tudo ao tempo todo mostrando pra gente como a gente é. Quais são nossas predisposições, né? Então a vida inteira é um grande espelho para a gente se observar de vários prismas diferentes e, consequentemente, crescer, evoluir. Imagina isso infinitamente e eternamente. Que brincadeira maravilhosa de se autoconhecer, infinitas perspectivas, né? Então acaba sendo uma grande brincadeira, uma grande delícia viver. Viver o autoconhecimento é evoluir ao tempo todo, enxergando essa brincadeira que nos mostra infinitas perspectivas de nós mesmos. E aí, com muita humildade, a gente abaixa a cabeça, né? Humus, humildade e humanidade têm a mesma raiz etimológica, ou seja, terra fértil, para a gente poder ser cada vez mais a gente, se expressar na nossa máxima extensão e brincar, celebrar a vida. É mesmo. Olha, eu já expliquei, já dei mais um depoimento meu em relação aos micro-hábitos, mas tens alguma outra forma prática para quem se queira começar a conhecer melhor, além dos micro-hábitos, que possas sugerir para quem nos está a ver em casa? Tem várias formas, né? Tem muitas práticas, muitas ferramentas. É por isso que dentro da terapia do autoconhecimento a gente une muitas delas, que vai desde o mapa astral, o mapa numerológico cabalístico, Tzolk'in, Enneagrama, perfil comportamental, linguagem do amor, propósito, para que a gente possa se observar de prismas diferentes, meditação, respiração. E eu acredito que a vida em si, ela é uma grande oportunidade da gente se autoconhecer, né? É uma grande oportunidade da gente dar micropassos. Como se falou, a vida está falando para a gente o tempo todo. Eu gosto de dizer que a vida é a estrada mais bem sinalizada que existe. Ela só não fala português. E muitas vezes ela fala, viu? Mas ela está mandando mensagem o tempo todo. Português de Portugal, português do Brasil, português de Angola. Mas ela fala. Fala português, fala inglês. Ela se comunica. E eu acredito, estava vendo um vídeo da professora Lúcia Helena Galvão esses dias, que é uma das maiores filósofas do Brasil hoje em dia, e ela falando sobre isso, né? Sobre as sincronicidades e como a vida se comunica com a gente.
E ela falou uma coisinha que para mim me chamou muita atenção. Ela falou que a nossa grande missão na vida é aprender a se comunicar com ela. Isso é tão lindo, né? Porque é É como se mesmo. viesse para a vida, para o planeta Terra, para a gente aprender a falar, aprender a se comunicar, aprender a ouvir, né? Aprender a sentir. E isso é uma grande beleza, né, da vida. E isso, Martinha, tem pessoas que eu conheço que nunca se conectaram com nenhuma ferramenta dessas que a gente falou de autoconhecimento. Nem sabe o que é mapa astral, nem sabe o que é mapa numerológico cabalístico, assim como o sincronário das 13 luas, como a lua impacta ela, os ciclos, etc. Mas são de uma sabedoria tão nobre, tão bonita, tão rica, porque estão atentas. E a gente só vai saber enxergar a mensagem da vida para que a gente possa se autoconhecer e conhecer a vida e melhor se comunicar com ela, se a gente tiver olhos para ver, se a gente tiver ouvido. Exatamente. E isso tá no ser, se desenvolve, como tudo na vida, é a habilidade. Tem alguns seres que já vêm com aquela sintonia um pouco mais fina, né? Parece que já veio de outras vidas, já se comunicando melhor, então tem aquilo mais fresco. Mas, como tudo na vida, eu acredito na habilidade, a habilidade se desenvolve. E eu acredito muito no micropasso, né? Porque ninguém constrói uma escola da noite para o dia. Ninguém constrói um país da noite para o dia. Ninguém constrói uma família, uma profissão da noite para o dia. São sempre micropassos, né? Aquele bloquinho que a gente coloca ali da melhor forma possível, coloca o cimento em cima, e depois coloca o outro, daqui a pouco a gente tem uma parede, daqui a pouco a gente tem uma sala, daqui a pouco a gente tem uma escola, tem um país, tem uma nação. E assim é com a nossa vida. Então, existem várias formas da gente fazer isso. Acredito que uma das grandes formas é você estar junto com pessoas que estão na mesma sintonia, seja num processo terapêutico, seja numa comunidade, seja numa aula, num curso, mas você tá junto, tá no ambiente, né? O ambiente é parte intrínseca do processo de mudança, né? À toa que quando Quem você entrega coloca... também. Oi? A gente também a gente tem que se deixar também entregar, deixar fluir e não ser resistente. Perfeito, Martinha. Quem resiste, persiste, né? E insiste. A Exatamente. vida A vida é um rio, né? E na verdade o rio não é o rio, é um fluxo de águas, né? A gente que enxerga de fora, a gente vê o rio. Então, é deixar sem muitas. Toda vez que a mente pregar peça, né? Porque a mente mente, né? Toda vez que ela vier pregar peças com 60 mil, 60 ou 80 mil pensamentos diários, segundo a nossa ciência mensura hoje, quando ela vier pregar uma peça, a gente está atento, né? Ou tô rígido demais, o que eu posso aprender com isso aqui? Como que isso aqui está a meu favor, a meu serviço? Deixa eu mudar um pouquinho. E aí, devagarzinho, a gente vai entendendo. Então, é estar junto de pessoas que estão na mesma sintonia, porque aí a mudança fica muito mais simples, né? Fica muito mais leve, fica muito mais divertida. A vida tem mostrado isso, desde da formiguinha ali, né? As abelhas, a célula tronco, que quando você coloca ela no ambiente de células nervosas, ela vira uma célula nervosa. Quando você coloca ela no ambiente de célula muscular, ela vira célula muscular. Então a gente é o nosso ambiente. Por mais que nós sejamos nós mesmos e ninguém tem a capacidade de nos impactar, a não ser que a gente deixe, nós somos indiretamente e diretamente impactados pelo ambiente o tempo todo. Então, o ambiente, para mim, é uma grande chave. É uma grande chave. E aí, como você falou, é estar mais atento. A meditação é uma outra grande chave. Respiração, você fez agora live com o Matheus, que é um grande ser humano, especialista em respirações maiores do mundo hoje em dia, eu ouso dizer. E a respiração é essa chave, né? Esse respirare, né? Inspirare do latim spirit, que é o sopro de vida, né? E o re da ideia de repetição, o prefixo re da ideia de repetição. Então é a manutenção, a repetição do sopro da vida. Então fazer isso conscientemente, eu fazer a manutenção do sopro da vida conscientemente, uma das maiores riquezas que há. E isso a ciência já prova, que aí eu fico mais atento, eu nutro minha atenção, minha concentração, minha capacidade de percepção sensorial. E aí esse é o elo para meditação, que é a observação. Tem muita gente que confunde, né, Martinha? Meditação com parar de pensar, né? Ficar sem Sim, pensamento nenhum. E no fundo, não, a meditação é um remédio, que eu ouso dizer que é o grande remédio do século XXI. E nada, mas é a própria palavra, ela significa isso, né? Remédio vem de medicina, do próprio remédio, do modus, né, da medida. E nada mais é do que você se observar, você estar atento ao seu mundo interno, silenciar.
a observar e se desidentificar com o seu padrão mental, de pensamentos. Então, tem vários. A gente pode passar aqui o dia inteiro falando desses principais. Eu posso dar um exemplo pessoal em como a respiração e a meditação para mim funcionou, porque pronto, eu tive uma história de vida complicada e eu estava principalmente com o chakra do coração bloqueado. E eu, numa simples prática guiada pelo nosso querido Mateus, eu senti o desbloquear do chakra e foi eu olhar para dentro, conectar-me com a minha respiração, olhar para dentro, perceber o que estava a sentir e aquilo foi quase que abrir uma porta e eu senti, e foi uma entrega, um amor, foi ali um estado de emoções tão grande que foi maravilhoso. E senti mesmo o chakra abrir. E foi tão bom porque após esse momento eu senti-me quase outra pessoa, quase que renasci para a vida. Foi muito bom. Mesmo a minha visão para com as outras pessoas mudou a partir daquele momento. E uma coisa muito simples que foi apenas tomar atenção à minha respiração e auto-observar-me. Por isso, foi uma das coisas positivas da minha vida. E a ti? Podes dar algum exemplo, Igor? Algum exemplo de? De como o autoconhecimento também te afetou positivamente a tua vida? Ave Maria. Que mais tem exemplo. Inclusive, eu recomendo vocês aí que estão em casa fazerem uma listinha de coisas maravilhosas, de mágicas, de momentos fantásticos que aconteceram na sua vida, porque a gente tende a esquecer, né? E aí, em um momento de turbulência, a gente se perde e a gente se esquece da magia que é a nossa vida, das sincronicidades que acontecem na nossa vida, de quanto o universo flui com a gente, e de quanto o universo, né, Pachamama, Madre Terra, essa mãe que flui com a gente, tudo nos oferta. E a gente tende a entrar nesse esquecimento, e aí a gente esquece de agradecer, e a gente entra na dor, pá, 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 pá. Então, eu recomendo muito fazer uma lista. Toda vez que você acontecer algo mágico, assim, que pode ser, sei lá, você pensou em alguém, alguém te ligou. Você pensou em alguém e algo aconteceu com essa pessoa, você sonhou com alguém. Ou, né, um dinheiro inesperado aconteceu na sua vida quando você estava vibrando. Ou uma própria meditação, como a Martinha falou, que transformou sua vida. Martinha, eu tenho inúmeros exemplos, assim, eu venho trabalhando autoconhecimento e espiritualidade desde que eu me conheço como gente, né? Minha história é uma história que favorece isso. Minha mãe desencarna, eu tinha 7 meses de idade, então isso facilitou a minha busca da morte, né? E, consequentemente, quando a gente busca a morte, a gente busca a vida. E aí, quando a gente busca a vida, a gente busca o ser humano, as interações, planeta Terra. Então, desde cedo, desde que eu me conheço como gente, eu venho buscando sobre extraterrestres, sobre espiritualidades, frequentei todo tipo de religião que a gente imaginar. Já fiz muitas meditações quânticas, ativações, iniciações. Nossa, tem inúmeros casos, inúmeros casos. Vou trazer uma aqui, né, que me vem aqui na cabeça, do Joe Dispenza, que é um grande ser que, enfim, para quem não conhece a história dele, eu recomendo. Resumidamente, o cara dilacera a coluna dele há 30 anos atrás, no acidente, e aí o diagnóstico, o melhor diagnóstico dele na Califórnia, que é onde estão os melhores médicos do mundo, né, supostamente, seria de fazer aquela cirurgia, colocar os pinos nas costas e em 12 semanas começar a fazer fisioterapia para andar com andador para o resto da vida. E aí, naquele momento, uma luz vem na cabeça dele e ele fala: não, eu vou me curar sozinho, e se eu fizer isso, eu vou dedicar minha vida inteira para passar isso para os seres humanos. E aí ele começa a estudar a coluna do ser humano para começar a entrar em meditação e reconstruir a coluna dele em meditação. E aí ele começa a passar 2, 4, 6, 8 horas fazendo isso por dia. E aí ele passa 2 semanas, 3 semanas e nada acontece, a mente vaga, volta, ele não consegue se concentrar direito. E aí na sexta semana ele diz que fica 4 horas de relógio lá meditando
paradinho, concentrado, reconstruindo a coluna dele. Ele sente que algo passou no corpo dele. Sabe aquela corrente que parece uma incorporação, parece uma irradiação forte, uma conexão com Deus, com a terra, com tudo. Ele sente aquilo naquele momento, ele sente que algo clica. E aí, com 8 semanas, ele já estava andando. Com 10, ele estava voltando a treinar, a correr, a fazer tudo. E hoje ele não tem absolutamente nada. E ele é um dos maiores médicos neurocientistas da atualidade. O pessoal literalmente levanta e anda nos workshops deles. E eu já tive muitas meditações assim de me conectar com seres estelares, com minha raiz ancestral, de irradiar completamente, de me sentir assim em completa união com o planeta Terra. Fora as medicinas sagradas, né, que enfim, que fazem parte da minha vida. A própria Mamacita Ayahuasca, que me ensina muito, e cada vez que eu frequento é um bálsamo para minha alma. Então, assim, de 15 em 15 dias, pelo menos, semanalmente, eu estou nesses movimentos fazendo com que o autoconhecimento transforme minha vida. E é um bálsamo, assim, é um grande presente poder viver tudo isso. Maravilhoso depoimento. Olha, deixa-me só dar as boas-vindas a quem tem estado a entrar. Sejam muito bem-vindos. E quem tiver alguma dúvida, alguma questão, é só fazer, à vontade. Igor, como defines a inteligência emocional e a pensamental? Consegues dizer a diferença? Alô? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui, tá me ouvindo, né? Ouviste a minha pergunta? Não. Como eu defino inteligência emocional e pensamental? Exatamente. Como é que tu defines isso? Ótimo. Aproveito o embalo também para dar boas-vindas aos seres humanos que estão aqui chegando e aqueles que estão. E faço das palavras da Martinha minhas palavras. Isso aqui é uma construção nossa. Então, sintam-se em casa para perguntar, para compartilhar. Eu vi que a Carla, maravilhosa, Carla Locatelli, falou que meditação é a melhor medicação. Eu adoro as palavras assim que se parecem, né? Então, é isso. Fica o convite para a gente construir isso aqui juntos, tá? Muito grato, Carla, pelo seu compartilhar de sempre, maravilhoso. E a definição, bem simples, assim, tem uma frase do Einstein, que eu gosto muito, que ele falava o seguinte: se você não entendeu uma fórmula no nível de conseguir traduzir aquilo ali para uma criança, você não entendeu o suficiente. E eu acredito muito nessa linguagem, né? Simples, prática. Porque muitas vezes a gente que gosta de estudar, né? Inclusive, esse ano eu orgulhosamente bati meu recorde de livros lidos, li mais de 20 livros, e o ano ainda não terminou, fazendo resumo, né? Enfim, colocando isso em prática na nossa vida, levando isso para as nossas palestras, workshops. E muitas vezes a gente que gosta de estudar, que gosta de se conectar, que gosta de aprofundar, a gente naturalmente tende a conhecer mais os vocabulários e utilizar uma linguagem mais rebuscada. Só que o meu grande trabalho é voltar para o simples, voltar para a essência. Lembra? A gente vai para longe, conhece todas todas é muito, né? Mas conhece muitas perspectivas, conhece muitas ferramentas para voltar para a essência. Eu acredito que esse é o caminho. Então, de forma bem simples, que eu entendo que seja inteligência emocional e inteligência pensamental, que é esse termo cunhado pela gente, pela Escola para a Vida, por mim, é simplesmente a capacidade de você conhecer as suas emoções, inteligência emocional, e utilizá-las ao seu favor. Para mim é isso, não tem nem muito mais o que falar. É saber entender o processo de percepção da realidade, como se dá as nossas emoções, entender que somos um ser de 5 sentidos, que estamos absorvendo inputs, né, eletromagnéticos, informação ao tempo todo através dos nossos 5 sentidos, e esses 5 sentidos traduzem essa informação dentro de pacotes, que são esses dados dentro de pacotes de informações, que são as nossas emoções, que elas vêm né, que tem a interação desde os nossos instintos, o nosso cérebro mais primitivo, ao nosso cérebro mais evoluído, né, que é o nosso neocórtex, que é a capacidade de traduzir tudo isso e de responder, né?
O que diferencia a gente de todos os outros seres vivos no planeta Terra é justamente esse neocórtex, esse novo córtex, essa capacidade de perceber as nossas emoções, perceber os nossos instintos, perceber toda essa troca com o ambiente e agir ao nosso favor. Certo e errado é questão de perspectiva, é questão de objetivo. Se eu vou para uma direção, isso aqui está certo. Se eu vou para outra direção, isso aqui está errado. Então não é sobre certo e errado, é sobre congruência com aquilo que você intenciona. Então estou indo para determinado lugar, minhas emoções estão me impactando, o meio ambiente está me impactando, como que eu entendo elas, desassocio delas e utilizo elas ao meu favor, porque somos seres emocionais. 85% da nossa vida, os especialistas mensuram hoje, são as nossas emoções. E aí a gente já conecta com os pensamentos, que é uma coisa só. Pensamento gera emoção, emoção gera pensamento. Aí você vai no budismo, fala uma coisa que o processo é um pouquinho diferente. Aí você vai na neurociência, fala que o processo é um pouquinho diferente, mas está tudo falando a mesma coisa. Nossas emoções e nossos pensamentos constroem a nossa realidade. Pensamento majoritariamente elétrico, da forma. Emoção majoritariamente magnético, atrai. Então, a inteligência emocional e a inteligência pensamental é eu me conhecer no nível de saber entender os meus pensamentos, como que eles estão me impactando e saber agir diante deles. Saber as minhas predisposições, porque as minhas predisposições são diferentes da de Martinha. Quando eu escuto alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa, o meu corpo, o meu sistema, por causa da minha história, por causa de tudo que eu vivi, tende a reagir de uma forma. Martinha tende a reagir de outra forma, na mesma situação, mas é sobre mim. Como que eu tendo a agir, quais são minhas predisposições e como eu utilizo aquilo para o meu bem e para o bem da humanidade, que sou eu. No fundo é uma coisa só. Faz sentido, Martinha? Todo sentido. Eu, por exemplo, eu trabalhando numa escola com crianças, percebo que hoje em dia, não sei se tem a ver com excesso de redes sociais, excesso de notícias na televisão, excesso de filmes violentos, séries. Noto hoje que as crianças não sabem lidar com as suas emoções, são muito revoltadas, muito frustradas, tendem a reagir muito mal perante desafios. E acho que havia de começar, pelo menos eu falo aqui por Portugal, desde muito cedo, desde a tenra idade, que havia de haver uma disciplina obrigatória para conseguirem gerir as emoções desde muito novos. Também sei que, pronto, devia partir de casa, mas também os pais, se calhar, não conseguem ensinar, porque também não sabem ser de outra forma, porque também não sabem lidar com as suas emoções, e depois acaba por ser uma bola de neve, um ciclo, não é? E acho que devia de nos preocuparmos mais em como gerir as nossas emoções, desde a tenra idade. Isto é a minha opinião. Que lindo, Martinha. Ó, a Obrigada. Érica... Diz, a Érica está a dizer o quê? A Érica, excessos de informações e orientações causam sim muitos problemas emocionais nas crianças. Faz todo o sentido, Érica. Sim, todo o sentido. Quanto mais a gente puder ensinar as nossas crianças, né? Inclusive todas as pesquisas falam sobre isso, né? 70, 80% das contratações hoje são pelas habilidades, pelas hard skills, né? Ou seja, minha habilidade de saber lidar com determinadas ferramentas, mais pragmático, e mais de 80% das demissões são causadas pelas soft skills, ou seja, pelas nossas inabilidades de lidar com as nossas emoções, de nos relacionar com os outros. E quando a gente vai entendendo o mundo, principalmente o mundo globalizado, interconectado ao tempo todo, a gente vai entendendo que é muito importante a gente saber lidar com o outro e com as situações, né? Qual é o preço de acontecer uma pandemia? Qual é o preço de acontecer uma guerra e nosso mundo inteiro desabar? Porque a gente não nos conhece, porque a gente não sabe as nossas emoções, a gente não sabe como lidar com elas. A gente tem acesso ao tempo todo a essas informações e a gente não sabe como parar de acessar essas informações, porque se torna um vício. O hábito e o vício no nosso cérebro estão em lugares bem pertinhos.
Para sair de um hábito e virar um vício, é daqui para ali. Então, quanto mais a gente puder ensinar, como você falou, nas nossas escolas, e a gente já vê hoje muitas iniciativas aqui no Brasil, inclusive eu vi esses dias que minhas sobrinhas estão estudando as emoções. Uma tem 7, a outra tem 9. Então elas já estão estudando as emoções. Tem inclusive um livro para quem é pai, mãe, enfim, tem crianças aqui na nossa live, chamado Emocionário, que é bem legal, que você brinca com as emoções, explica as emoções para as crianças. Então isso vai criando a consciência delas, né? E aí quando elas veem isso nos nossos pais, que são pais que não brigam, que não reagem, né? Que não discutem, são pais que são emocionalmente equilibrados, sabem lidar com as emoções quando a criança faz alguma besteira, porque ela vai fazer, e ela se espelha no pai e ela tem esse conhecimento acerca das suas próprias emoções, tudo tende a ser muito melhor, né? Porque essas crianças vão ser, daqui a muito pouco tempo, os nossos adultos, os nossos sábios, os nossos, né, construintes dessa sociedade. Então, corroboro perfeitamente com o que você falou. Olha, outra coisa, utilizando o autoconhecimento, de que forma é que se lida com os desafios e os obstáculos para alcançar os seus objetivos? Repete para mim, Martinha, por amor. Utilizando o autoconhecimento, de que forma é que a gente lida com os desafios e obstáculos para alcançar os nossos desafios? É tudo que a gente está falando, né? Vamos trazer aqui uma ferramenta que eu acredito que tá, né, tem muita gente que conhece. A linguagem do amor, por exemplo. Um grande especialista no tema, ele conseguiu traduzir, entender Gary Chapman, que ele é considerado o doutor das relações. Ele conseguiu entender e traduzir. Ele tem um relacionamento lindo há mais de 40 anos. Ele é inclusive pastor, PhD, enfim, em psicologia, antropologia, formado, né, em psicologia e antropologia. E ele conseguiu entender que o ser humano, ele entende e expressa o amor através de 5 grandes linguagens. Quem não conhece, recomendo o livro, tem testezinho, fala com a gente que a gente manda o teste também para vocês. Então, exemplo, você não sabe qual é a sua linguagem do amor e você não sabe qual é a linguagem do amor do outro. Então, é como se você estivesse falando português e o outro estivesse falando alemão. Você se comunica com ele, só que ele não te entende. Ele se comunica com você, só que você não entende. O autoconhecimento é isso. É você se conhecer para poder conhecer o outro. Exemplo, a Érica está aqui, maravilhosa, que participou com a gente agora do nosso retiro, eu pleno, uma terapeuta linda, maravilhosa, tem várias formações, e uma das formações é sobre o corpo, a expressão do corpo, como o corpo fala pra gente quem o outro é. Quem eu sou, os meus traumas e como o outro é. O corpo explica pra gente, do mesmo jeito que as microexpressões faciais explicam. O movimento do corpo explica, o delinear do corpo explica. Então, o autoconhecimento é eu entender sobre mim mesmo para entender o outro. Quando eu vejo a estrutura do corpo do outro, eu já posso entender quais são os maiores traumas da vida dele. Quando eu vejo as microexpressões faciais, quando eu vejo o movimento do corpo dele, eu já posso dizer se ele está aberto, se ele está fechado para aquilo que eu estou dizendo, se ele está entendendo, se ele não está. Então, a linguagem do amor, né, entendimento das microexpressões faciais, de como o corpo comunica com a gente, tudo isso é o autoconhecimento ao nosso favor. Porque a gente utiliza para nos conhecermos, para estar mais atento sobre as nossas predisposições, para transformar, ou seja, para construir quem a gente intenciona, porque somos literalmente construtores, né, pedreiros de nós mesmos. Aí tem aquela velha estátua, né, onde metade da estátua é pedra e a outra metade é o cara com martelo se autoconstruindo. Então, o autoconhecimento é justamente isso, é se construir, se desassociar daquilo que você não intenciona para sua vida e se associar devagarzinho, sistematicamente, dia após dia, no micro, consistentemente naquilo que você intenciona. Então, exemplo, a questão da linguagem do amor. Se eu não sei qual é a linguagem do amor do outro e eu não sei qual é a minha linguagem do amor, eu corro o risco de estar falando inglês, português e ele está falando alemão. E a gente não se entender no amor, que é a essência do relacionamento afetivo amoroso. E aí a gente não sabe porque os relacionamentos duram 2, 3, 5, 10, 15 anos e aí depois acabam porque a gente não se autoconheceu.
porque a gente não se auto-entendeu para assim entender o outro também e melhor se relacionar com o outro, comigo mesmo e com o mundo. Então, o autoconhecimento, ele é a grande chave para você se entender. Na verdade, existem infinitas chaves, né? Mas o autoconhecimento é justamente essa autopercepção de quem eu sou, de como eu melhor me relaciono com o outro, de quem o outro é, como eu melhor me relaciono com o mundo. E existem várias formas da gente entender isso. Linguagem do amor é uma delas. Existe o mapa astral. Tem muita gente... Eu lembro de uma vez, meu irmão, ele falou que ele estava numa festa, e aí ele tem muito tempo isso. E aí ele foi conhecer uma menina, foi dançar com a menina, e aí, com a mulher, e aí a mulher foi, dançou com ele e tal, e aí ele, né, enfim, naquele flerte, né, pra, enfim, chegar, né, chegar na menina e, enfim, conhecer ela ali. Aí ela olha pra ele assim e pergunta, vem cá, você é que signo? Aí ele fala leão. Aí a menina na hora fala, não, leão não, eu não me relaciono com leão não. E eu achei tão engraçado aquilo. E claro que é o extremismo, né? Porque não é só o signo solar. Quem entende o mapa astral entende que não é só o signo solar, é o ascendente, fala muito, a Lua fala muito, a Vênus, o Mercúrio. Mas também não é só isso, né? O meu Tzolk'in fala muito sobre mim, a minha numerologia cabalística, enfim, meu perfil comportamental. Mas isso representa justamente esse autoconhecer-se. Naquele momento, aquele ser humano sabia que ela não dava certo com leoninos, porque leoninos tinham predisposições que ativavam gatilhos nela que ela não estava intencionando serem ativados naquele momento. Então, quantas coisas o autoconhecimento nos favorece e nos livra, né? Sem É dúvida. mesmo. Através do autoconhecimento, eu descobri uma coisa em mim que era escrever. Eu desde muito pequena gostava de escrever, mas achava aquilo normal, pronto. E desde que eu me autoconheci, eu comecei a perceber que eu conseguia me conectar com músicas, com imagens, paisagens, e quase que eu conecto-me com aquilo, quase que entro numa outra dimensão. E então começam a surgir as palavras e eu queria partilhar com vocês um texto que eu criei há uns 5, 6 dias, numa música que eu estava a ouvir, Like a River, de Govinda Damora, e, e eu não sei, olha, eu comecei a ouvir a música e comecei, Marta vai buscar um papel e começa a escrever. E eu queria muito partilhar este texto com vocês todos aí. Vou então ler, que não sei de cor. E eu intitulei o texto como um rio. Então vou ler. A vida é como um rio, desaguando no mar. Ao longo dela faz várias escolhas, sejam boas ou más. As agradáveis levam ao bem-estar e à euforia. As ruins fazem percorrer caminhos como afluentes. Como consequência, estes provocam uma profunda dor no eu interior, largando emoções e sentimentos, como a chuva que cai no rio, impedindo de sair da zona de conforto. Encurralado na sombra, nasce a angústia que deixa presa na escuridão. Quando estiver conectado com o aqui e agora, esse dia chegará. A alma acena para ocorrer como um rio, até chegar à luz, ganhando força com a superação de desafios. Assim, indica o caminho da verdadeira essência, libertando das amarras e consertar todas as crenças, dominando dessa forma os pensamentos, criando novas realidades. Abrindo a janela, inspiro a luz dourada, observo tudo mais florido e tranquilo. Continua correndo, os tempos vão mudando e tudo acaba fluindo como um rio, fortificando o verdadeiro ouro dentro do seu coração, produzindo raízes da nossa amada terra, voando ao som dos passarinhos. Esse dia de realização total, de liberdade, chegará, celebrando o show da vida e cantando e premiando a evolução. Gratidão
eu poder partilhar este texto com vocês. Uhul! Alegrias, alegrias, alegrias! Maravilhosa! Gente, quem não sabe, esse ser humano é uma multiartista. Ela escreve, ela pinta, ela é terapeuta, ela é maravilhosa, gente. Que alegria! Que lindo! Parabéns! Tão bom ver você assim se expressando, né? Eu lembro, gente, aí falando aqui, a gente já tá junto já tem um tempo, né? E eu lembro lá atrás, a Martinha chegando na comunidade Escola pra Vida, e ela já com toda essa pulsão de vida linda, né? Só que com as crenças, né, que você trouxe no texto, com as amarras naturais da nossa vida. E ver você devagarzinho, Martinha, eu falo isso sempre para você, mas ver você devagarzinho, expressando aqui para todo mundo, ver você devagarzinho, a cada micropasso, e você é um ser humano que vai para ação, né? E isso é tão lindo, porque é o autoconhecimento em ação, né? Isso aqui é uma extensão dessa ação que você se predispõe a estar fazendo, essa live aqui, e todo o seu movimento, né, de criação desse Instagram, e de levar para o mundo as suas terapias, as suas bênçãos. E quem está no grupo lá da Escola para a Vida, vê esse transbordar dela, né, das culturas dela, dos textos dela, enfim, de tudo que ela é. E, pô, Obrigada. um bálsamo para minha alma, porque eu trabalho com propósito, né? Propósito tanto empresarial quanto organizacional. E eu só trabalho com isso porque lá atrás eu já me vi perdido. E quando eu me conectei com a raiz, né, com a essência do meu ser floresceu. E não é fácil, né, Martinha? É simples, mas não é fácil, né? A jornada tem muitos percalços, tem muitas dúvidas, tem muitas quedas, né? Mas vale a pena. E poder ver um ser assim que nem você, florescendo, né? De todas as formas, sendo cada vez mais e melhor e mais contribuição para o mundo, eu me espelho, eu me vejo em você. E eu vejo quão maravilhoso isso é, né? E me dá cada vez mais porção de vida para levar isso para mais e mais e mais pessoas. Porque eu imagino um mundo onde cada ser humano utilize seus dons e talentos, suas predisposições, suas habilidades para curar, para auxiliar um ser humano. Imagine se todo ser humano utilizasse suas habilidades, seus talentos, seus pontos fortes para curar uma dor de um outro ser humano. E esse ser humano a utiliza para curar a dor do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Talvez a gente tivesse um mundo muito mais feliz, muito mais próspero. Então você é a pura expressão dessa mudança que eu tanto intenciono ver e viver no mundo. E é uma honra poder compartilhar essa existência com você, essa jornada com você e ver você brilhar cada vez mais. Maravilhosa. É uma honra também estar contigo. Acredita. Olha, estamos quase a terminar. Quem quiser te contactar, onde é que te podem encontrar? Quem quiser me contactar é só seguir o Instagram da Escola para a Vida ou o meu próprio Instagram também, igor.oliveira, com 2 Vs. Mandar uma mensagenzinha lá pra gente, se conectar com o nosso conteúdo e conectar com a gente mesmo, né? Hoje tá tão simples, né? Da gente se conectar, da gente a se associar aos outros, né? E eu costumo dizer que onde há vontade, há caminho, né? Só não faz o que quer. Realmente, quando aquilo for prioridade na nossa vida, a gente faz acontecer. Eu lembro de uma história que eu gosto muito, de um cara que ele queria ter sucesso na vida, né? E aí ele procurou um guru. Ele falou, guru, ligou pro guru e falou, guru, eu quero ter sucesso assim que nem você. Como é que eu faço para ter sucesso assim que nem você? Aí o guru falou, você quer ter sucesso assim que nem eu? Então me encontra na praia amanhã, 5 horas da manhã. Aí o rapaz não entendeu, né? Ele, enfim, queria ter sucesso financeiro, essas coisas e tal. O cara convidando ele para ir pra praia. Mas ele foi. 5 horas da manhã ele chegou lá de terno e gravata, devia ter usado shorts, né? Sunguinha. E o guru tava lá tranquilo, de short, de camiseta. E aí encontrou ele e falou, vamos lá, vamos entrar no mar. Aí ele, entrar no mar? Como assim? Eu tô de terno e gravata. Aí ele falou, você não falou que quer ter sucesso? Quer ter sucesso? Vamos entrar lá comigo no mar que eu te explico. E aí eles começaram a entrar no mar, quando a água estava batendo aqui na cintura, o cara que queria ter sucesso olhou para o guru e falou, tá bom, guru, a gente pode começar por aqui. Ele falou, não, vamos entrar mais um pouquinho, eu vou te mostrar, chegando ali eu te mostro. E aí eles entraram, quando a água estava aqui na altura do peito, o guru pegou a
cabeça dele e empurrou na água. E aí deixou ele lá na água, deixou na água, deixou na água, deixou na água. Quando ele já estava quase se afogando, tentando se salvar, tentando e não conseguia. Quando ele estava quase se afogando, o guru tirou a cabeça dele. Ele já voltou assim, indignado, meio que para lutar com o guru, sem entender nada. E aí o guru falou, calma, calma, calma. Eu tenho uma lição para você. Quando você estava debaixo d'água, o que você queria fazer? E aí ele parou, pensou. Ele respondeu, respirar. Ele falou, pois é. Quando você estava debaixo d'água, você não estava pensando sobre a sua semana, sobre o jogo de basquete, o jogo de futebol, sobre a maquiagem que você ia colocar, sobre a roupa que você ia sair. A única coisa que você queria fazer era respirar, correto? Quando você quiser alguma coisa da mesma forma que você quer respirar, você vai conseguir. E a vida tem me mostrado muito isso, Martinha. Quando a gente intenciona, quando a gente coloca esforços, e é uma mensagem que eu trago sempre sobre ação. A vida acontece na ação. E eu sei que muitas vezes é desafiador lidar com as nossas emoções, lidar com a vontade de querer ficar na cama, lidar com a vontade de não querer trabalhar, de não querer se esforçar mais, de não querer fazer no pós-trabalho, né? Dormir tarde, acordar cedo. Eu sei que é desafiador. Não estou falando que não é. Bastante. E eu que o diga. Não é, Martinha? Nós que digamos. Nós estamos aqui não é porque a Eu gente que é diga. fácil pra gente, não, né? Né? Mas é porque a Mas gente... vale a pena o esforço. Oi? Vale a pena o esforço, porque a gente, quando se quer conectar connosco próprios, com a nossa essência, nada nos derruba, nem sequer ter pelo menos 2 horas de sono. Não. Tem uma outra Eu frase que para... eu... Oi? Diz, Igor. Muito grato. Tem uma outra frase que eu gosto muito de Viktor Frankl, que foi o fundador da quarta escola vienense de psicoterapia, a logoterapia, a psicoterapia por sentido. Tem um livro dele que eu gosto muito que chama Em Busca de Sentido. Ele era um psiquiatra que foi para o maior campo de concentração da história da humanidade, Auschwitz, e ele conseguiu sobreviver, perdeu a família inteira e lá ele cria a quarta escola vienense de psicoterapia, a logoterapia, que é a psicologia que estuda o sentido. E tem uma frase que eu gosto muito que ele fala: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Então é isso, né? Onde há vontade, há caminho. Se você realmente intenciona, se tem um porquê muito forte, você faz acontecer. Domingo vira segunda-feira, sábado vira terça, e 8, 9, 10 horas da noite vira 6, 7, 8 horas da noite, porque é essa chama interna da gente ser a gente. E quando a gente faz acontecer, a gente começa a ver os resultados que nutrem cada vez mais a nossa crença. Aí a gente vai para o ciclo do sucesso de Tony Robbins, né? Crença, potencial, ação, crença, resultado. Então, nosso potencial dita as nossas ações, que dita nosso potencial dita a nossa crença, que dita nossas ações, que dita nossos resultados, que aumenta ou diminui nosso potencial, aumentando ou diminui nossa crença. Então, quanto mais a gente percebe que nós somos grandes, que nós temos algo a compartilhar, que o nosso porquê é importante, mais ação positiva a gente toma. Quanto mais ação positiva, mais resultado positivo, que retroalimenta a crença positiva, que aumenta o nosso potencial. Então, potencial, ação, resultado e crença. Potencial, ação, resultado e crença. E aí é uma espiral infinita, né? Então que a gente possa cada vez mais acreditar na gente, acreditar no nosso porquê, se autoconhecer, nos predispormos a enfrentar essa jornada da vida, essa jornada do autoconhecimento, porque que razão maior de você estar aqui vivendo no planeta Terra do que se autoconhecer, do que se entender, entender a vida e melhor se expressar no mundo, viver com aquilo que faz sentido na sua alma, na sua chama interna, no seu espírito, né? No sopro de vida que te habita. Porque, Martinha, as pesquisas com os velhinhos em situação de quase morte, nas camas, nos leitos de hospital, as pesquisas mostram que 80% dos arrependimentos deles não são diante daquilo que eles fizeram, são diante daquilo que eles não fizeram. E não viver a de não fazer aquilo que faz sentido na nossa alma, no mais íntimo do nosso ser, talvez a pior das coisas que a gente pode fazer pra gente e pro mundo,
para as outras pessoas, porque a gente impede os outros seres de receberem toda essa Olha, luz que nós... acho que vai desligar. Oi? É melhor a gente despedir-se porque isto está a querer desligar o Instagram. Desligar? Por quê? Eu não sei.